Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então vamos para a nossa aula de número 1 de termologia. Aula de número 1, conceitos fundamentais da termologia. Pessoal, vamos iniciar com o conceito de termologia, tá bom? Vamos lá. É o estudo dos fenômenos térmicos. Opa! Professor, por que abaixo está macroscópica e microscópica? Olha só, o conceito dos fenômenos térmicos estão associados de duas maneiras. É importante você compreender o fenômeno na forma macroscópica. Dias, o que seria na forma macroscópica? Pessoal, vamos colocar aqui, está associada aos sentidos. Exatamente, mas qual o sentido, professor? O tato, pessoal. Tá bom? Professor, e o que significa da forma microscópica? Pessoal, está associada ao átomo. Então, os fenômenos térmicos nós explicamos através dos sentidos e dos átomos. Vamos ver o primeiro conceito, pessoal, aqui, que é o conceito de temperatura. Olha só, nós vamos ver depois, a seguir, nós vamos ver o conceito, mas vamos logo antecipar. Ó, qual o conceito macroscópico de temperatura? É a sensação térmica. Dias, o que está associada à sensação térmica? Pessoal, sensação térmica está associada ao que nós chamamos de quente e frio. Ah, professor, exatamente. Então vamos ver qual o conceito agora da forma microscópica. A forma que nós temos pelos átomos, olha só, é o grau de agitação das moléculas. Então é muito importante você compreender que o fenômeno térmico está associado a duas formas de observação. Pessoal, então como é que a termologia ela está subdividida? Então vamos ver aqui. Primeiramente nós temos a termometria. Dias, o que estuda a termometria? Pessoal, medida da temperatura. Calorimetria, medida do calor. Dilatometria é o estudo da dilatação. Bom, estudo dos gases, os gases ideais. E termodinâmica, nós temos o estudo das máquinas térmicas. Agora, o que seria a energia térmica, pessoal? A energia térmica, ela está associada, então, qual conceito? Macroscópico ou microscópico? O conceito da energia térmica está associado ao microscópio. Vamos lá. A energia interna está associada, então, à energia interna dos corpos, relacionado à energia cinética. Dias, o que é a energia cinética? Pessoal, a energia cinética está associada à velocidade. Exatamente, velocidade. Professor, então, o que significa o conceito de energia térmica? Está associada à velocidade que as moléculas estão agitadas. Bom, pessoal, o conjunto de átomos são as moléculas. Pessoal, como a energia térmica está associada às moléculas, vamos se ligar nos estados físicos da matéria, ou também chamados, pessoal, olha só, de fases. Professor, os três estados
de agregação das moléculas são estado sólido, líquido e gasoso. Bom, já se fala no quarto estado físico, seria o plasma, mas por enquanto vamos só citar esses três. O que apresenta, pessoal, a estrutura, né, de cada um desses estados? Primeiro, o estado sólido, ele apresenta forma e volume definidos. Professor, como assim? O estado sólido, pessoal, já tem um formato e um volume definido. Não precisa, não necessita de algo para você defini-los. Tá bom? É o caso que nós temos de uma pedra de gelo. Já apresenta a sua forma e o seu volume bem definido. Agora, é importante você saber que esses estados físicos estão associados a uma força. Dias, qual é essa força? É a força de coesão entre as moléculas. Bom, entre seus átomos existe uma força de coesão. E, no caso, aqui que nós temos, no caso do sólido, a força de coesão ela é bem intensa. É por isso que é difícil, né, você conseguir separar um sólido. Não é tão simples assim. As moléculas estão bem ligadas pela força de coesão. Bom, por exemplo, a água, o H2O, a força de coesão está relacionada à ponte de hidrogênio. Então vamos agora para o estado líquido. Professor Dias, o estado líquido, o que ele tem de definido? Pessoal, o estado líquido tem apenas o seu volume definido. Mas, professor, e a forma? Professor, o que seria forma indefinida? Pessoal, é que depende do recipiente. Ah, professor, exatamente. Você sabe que o líquido ele vai ter a forma do recipiente ocupado. Mas vejamos, um recipiente redondo, um recipiente de forma retangular, o volume vai ser o mesmo. Você coloca 1 litro, mas ele vai ocupar a forma do recipiente. E o estado gasoso, professor? Pessoal, o estado gasoso é o estado que não tem nem forma e nem volume definido. Como assim, professor? Pessoal, se você observar o gás, ele vai ocupar todo o espaço que ele estiver, tá bom? Então, ele tem a tendência de ocupar todo o espaço que ele puder ocupar, então ele vai ter a forma desse espaço. É muito importante saber que não tem nem volume e nem forma definida. Agora, professor, e a força de coesão no gasoso? Pessoal, a força de coesão no gasoso é uma força fraca, tá bom? Muito fraca, tanto é porque o gás tem mais liberdade, bom? Então é muito importante você saber sobre a força de coesão. Então vamos seguir a nossa aula. O nosso tópico 4, temperatura. Pessoal, temperatura, o conceito microscópico é o grau, ou seja, da agitação média das moléculas. Professor, peraí. Anteriormente nós falamos de energia térmica, que era a agitação das moléculas, a velocidade. Então, temperatura mede a energia térmica? Exatamente, tá bom? Pessoal, é importante você estar ligado que temperatura está associado à nossa energia térmica, à nossa energia interna. Então, o primeiro destaque que eu coloco aqui para vocês rapidamente é que temperatura está associada à parte interna.
tá bom? Parte interna. Então, muito importante você observar. Agora, esse conceito é conceito microscópico. Agora, e o conceito macroscópico? Vamos colocar aqui, ó, o conceito macroscópico, que está associado à sensação térmica, quente e frio. Olha só, pessoal. Quando a molécula está agitando muito, ou melhor dizendo, pessoal, com alta velocidade, ela está quente. E quando a molécula, a sensação térmica quente, quando a molécula está com baixo grau de agitação, a molécula está com a sensação térmica frio. Então, pessoal, quando nós temos a sensação térmica, está associada ao conceito microscópico, tá bom? Então, muito importante você entender que temperatura está associado à nossa energia interna, certo? Vamos para o próximo conceito. O nosso próximo tópico é o conceito de calor. Professor, o que é calor? Pessoal, calor é uma modalidade também de energia térmica, mas estarei colocando logo aqui para vocês, enquanto a temperatura é uma energia térmica interna, calor será uma energia térmica externa. Ah, professor, não compreendi. Pessoal, é como se uma pessoa, por exemplo, tem dois nomes. Um nome quando está dentro de casa, a família chama pelo nome, e outro nome os amigos na rua chamam por outro nome. Então, é a mesma coisa. Calor e temperatura, todos são energia térmica, mas um está associado à interna, que é a temperatura, e calor quando está fora, mas são todos os dois energia térmica. Agora, quando é que tem calor, professor? Quando é que a energia térmica sai do corpo? Quando, pessoal, nós tivermos um corpo com maior temperatura e o outro com menor temperatura. Então, deve haver uma diferença de temperatura. Dias, por que existe essa diferença de temperatura? Pessoal, porque a natureza, naturalmente, tá? Ela faz essa transferência. A natureza não é mesquinha, ela quer que entre num equilíbrio. Então, só vai haver saída de energia térmica com o nome calor quando tiver um corpo quente e outro frio. E aí a transferência será naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó. Nós temos um corpo quente, você observa que as moléculas estão bem agitadas, e aqui um corpo frio, ou seja, as moléculas estão menos agitadas. Então, a energia térmica é essa transição apenas, pessoal, só da saída até aqui. Quando entra aqui, essa energia térmica agora tem um nome chamado temperatura, tá bom? Muito importante você observar que essa palavra trânsito significa dizer que a energia está sempre em movimento, a energia térmica calor sempre em movimento. Não existe calor parado, estático, apenas em movimento. Tá certo, pessoal? Então vamos para o nosso próximo tópico. Agora, uma parte muito importante é não confundirmos a palavra temperatura com calor. Dias, qual a semelhança entre eles? A semelhança é que ambos são energia térmica. Bom, agora não esqueça que a diferença entre eles é que um está relacionado à energia térmica interna. Professor, qual é a energia térmica interna? Não esqueça que é a temperatura. Está associado à agitação das moléculas, a parte interna. Ah, professor, e o calor é a energia térmica, está na parte externa ao sair, devido à diferença de temperatura. Tá bom? Então, a grande diferença
está que ambos são energia térmica, e a diferença está que um está dentro e o outro está fora. Agora, por isso que as questões que falarem saiu temperatura, entrou temperatura, jamais. E outra, vamos ver as observações sobre calor. Pessoal, muito importante essas 3 observações sobre o calor, tá bom? Vamos ver, ó. Um corpo pode ceder calor, ou seja, perder calor, energia térmica, e receber calor, tá bom? O calor é uma energia térmica ao sair do corpo. Quando você perde calor, você tem a sensação frio. Quando você recebe calor, você tem a sensação térmica quente. Então, vamos colocar aqui, ó, que a sensação térmica que nós vamos ter ao perder calor é a sensação térmica frio. Ah, professor, exatamente isso. E a sensação térmica relacionada ao receber é a sensação quente, tá bom? Então, muito importante essa parte aqui. Segundo tópico de observação, vamos lá. Um corpo não possui calor. Pessoal, essa parte não possuir está relacionado a quê, Dias? Está relacionado, gente, não está dentro, tá? O calor, pessoal, é uma energia térmica fora, externa. Então, não pode estar dentro, jamais. Então, frases comuns. Uma pessoa diz, estou com calor, jamais, tá bom? Então, muito cuidado com essa parte que tem para confundir você na hora da prova. Agora, a terceira observação está relacionada a um corpo não receber e nem perder frio. Pessoal, o frio é uma sensação térmica. Logo, não existe, pessoal. É apenas a sensação. É muito comum você ver, às vezes, as pessoas falando assim, ó, fecha a porta para o frio não sair. Pessoal, o frio não sai. O que sai é apenas o calor, tá bom? Então, ao perder o calor, você tem a sensação frio. Então, entrar frio, sair frio, jamais, tá bom? Não recebe e nem perde frio. São pegadinhas de questões muito comuns, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Próximo tópico. E o nosso próximo tópico é o equilíbrio térmico. Pessoal, equilíbrio é quando algo está igual. Como nós temos um equilíbrio térmico, então igual temperatura, tá bom? Então, o que acontece? Quando existe a troca de calor, devido ter a diferença de temperatura, naturalmente, o que acontece? Após ocorrendo a troca de calor, os corpos vão ficar com a mesma temperatura, tá bom? Então, é importante você entender que o equilíbrio térmico é a consequência da troca de calor. Dias, o que acontece após atingirmos o equilíbrio térmico? Cessa a troca de calor. Ah, professor, então não haverá mais a troca de calor. Vamos para o próximo tópico. E o nosso último tópico é uma consequência do equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica. Ah, professor. Pessoal, a lei zero da termodinâmica, ela diz o seguinte. Vamos ver aqui qual é o conceito. Se 2 corpos estão em equilíbrio térmicos com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, todo mundo vai ficar em equilíbrio. Vamos ver aqui o exemplo? Olha só o exemplo aqui, ó. Se A e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, então vamos colocar aqui, ó, que o A e o C estão com a mesma temperatura, tá bom? Aí,
Se B e C também estão com a mesma temperatura, observe aqui, ó. Se B também com C está com a mesma temperatura, logo, pessoal, quem vai estar com a mesma temperatura? Logo, pessoal, o A e o B também vão estar com a mesma temperatura, tá certo? É uma consequência do equilíbrio térmico. Se A está em equilíbrio térmico com C e B está com C, todos vão estar com a mesma temperatura. Então essa foi a nossa aula número 1, conceitos fundamentais da termologia. Espero que você tenha compreendido. Te espero na próxima aula. Um forte abraço.